querida igreja, estamos de volta nesse culto em família mais uma vez e nós vamos, sem mais delongas, louvar ao Senhor. Daqui a pouco o pastor Rogério vai estar aqui com mais uma mensagem para nós, para edificar a gente. Então que você esteja atento, que esteja com seus ouvidos abertos, seu coração aberto, sua mente aberta para ouvir a mensagem do Senhor nessa noite. Beleza? Vamos cantar ao Senhor. Confia, calma, calma, confia e saiba que Ele é Deus. Confia, tudo já vai passar. Confia, Ele é contigo. Confia e use a tua fé. Confia, tudo já vai passar. Não pare de adorar, não pare de lutar. Tua dor regará tua fé. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. Confia, calma, calma, confia e saiba que Ele é Deus. Confia, tudo já vai passar. Confia, Ele é contigo. Confia e use a sua fé. Confia, tudo já vai passar. Não pare de adorar, não pare de lutar. Tua dor regará tua fé. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. A esperança e um bom futuro, não pare de acreditar. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. A esperança e um bom futuro, não pare de acreditar. O teu Deus nunca te deixará. O teu Deus nunca te deixará. Amém. Confie no Senhor, que Ele pode fazer grandes coisas e no seu tempo. Amém? Então confie nele. Já passamos tanto tempo nessa pandemia, esperar mais um pouquinho, tomar mais alguns cuidados, não nos custa nada. Que a gente ore ao Senhor, clame ao Senhor e peça para que Ele dê solução a esse problema, que é tão politizado e, enfim, envolve tantas questões, mas que a gente confie no Senhor para que logo estejamos juntos, estejamos livres e que possamos servir ao Senhor de maneira mais solta e sem máscara. Amém? Vamos lá. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom.
feito a vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Adoro pra gente. Paizinho, muito obrigado por mais esse dia, Deus. Muito obrigado porque nós temos o ar para respirar, ó Deus. Muito obrigado porque a gente sabe que o Senhor está sempre conosco em qualquer situação, ó Deus, e o Senhor está conosco neste momento, Pai. E eu quero te pedir em especial pelas pessoas que estão nos assistindo agora, Deus, que o Senhor fale aos corações dela, Pai. Seja através do louvor ou seja através da palavra do pastor Rogério que vai vir logo a seguir, ó Pai. Que o Senhor fale aos corações de todos. Essa oração que eu te faço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique agora com a mensagem do pastor Rogério e nós nos veremos novamente na semana que vem. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Olá, queridos da Igreja Batista da Freguesia, meus irmãos amados, também vocês que nos assistem através do YouTube, que pertencem a outras igrejas ou ainda que não pertencendo, amam a Palavra de Deus. Muito bem-vindos. Aqui, pastor Rogério Belan, pastor desta igreja. Vamos ver quais são os motivos pelos quais nós estaremos orando hoje. Se você tiver motivos pelos quais você gostaria que nós orássemos, você pode falar conosco pelo telefone 32836047 e mandar os seus pedidos de oração, seus motivos de gratidão, e nós vamos estar trazendo aqui, ok? Vamos lembrar hoje de orar pedindo as bênçãos e agradecendo as bênçãos das vidas da Luzia Reis, que faz aniversário, Laílson, pastor Erondino, Valnei, pastor João, Priscila, Jerônimo e o Elis. Nós agradecemos a Deus pelas vidas deles, pelos aniversários. Fazem aniversário também de casamento pastor João e Lídia, Ticiano e Branquinho e Raquel e Felipe. Vamos estar orando também, pedindo as bênçãos de Deus, pedindo cura para alguns irmãos que estão doentes. Vamos orar pelo Rafael, filho da Neilda, membro de nossa igreja, está agora
em Santos, vamos orar pelo Agnello, pelo Antônio, lá de Resende, vamos orar pelo pai da Lúcia Bastos, vamos orar pela Marilac, pedir a Deus o completo restabelecimento do Bessa e da Marisete, vamos orar pela Juliana Lima, pela Rejane e pelo Leonardo, esposo da Renata. Lembrando também de orar pela cunhada do Milton Bahia, a Viviane, que está com Covid. Vamos orar também por uma família a pedido da Marta, que é o Jorge, a Vera e a Vitória. Todos esses nos pedem orações com relação à saúde. Quero lembrar vocês que estaremos orando também pelos nossos governantes, como sempre fazemos, e a Bíblia nos orienta, pelos pastores, pelos menos favorecidos, vamos orar pelos missionários, vamos orar pelos profissionais de saúde e pedir a proteção de Deus sobre nós. Lembro a vocês que no dia 24, à noite, que comemoramos a véspera de Natal, nós teremos uma linda programação natalina. Dia 24, às 19h30. A programação tem nome, é Um Atípico Natal. Teremos um casal de cantores maravilhosos. A programação, uma programação que foi feita para a nossa igreja. Vocês vão notar que ela é, assim, direcionada. Vamos ter a pregação da palavra. Vai ser uma noite gloriosa. Vocês que se interessam, inscrevam-se e vão receber o link para participar desta programação no dia 24 de dezembro, às 19h30. E nós vamos fazer o seguinte, para que nós tenhamos uma noção da comunhão que está havendo ali, todos nós vamos dar o like nesta programação, ok? Vai ser realmente muito bom. Vamos orar, pedir a bênção de Deus para essa mensagem desta noite. E vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor. Eu peço a tua unção do teu Santo Espírito sobre mim, para trazer essa mensagem, Senhor. E eu sempre sei que a mensagem é muito maior que o mensageiro. Eu peço também que o Senhor abençoe aqueles que estão em casa, ouvindo, interessados na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos lá. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, Marcos 10, ok? Abriu aí? Marcos 10? Muito bem. Vamos lá. O tema da nossa mensagem é um homem de visão. Um homem de visão. Vamos então ler o que está posto em Marcos 10, dos versículos 46 a 52. Vou ler. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, ele se pôs a chamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Esse texto foi o primeiro texto sobre o que eu preguei aos 18 anos, lá em Ouro Preto, aos 18 anos. Foi a primeira vez que eu preguei no púlpito de uma igreja. Então, um texto muito querido para mim. Muito bem, nós estamos ali com Jesus na entrada da cidade de Jericó. Jericó era uma cidade com características muito próprias, muito próprias. Jericó era uma cidade importante
na Palestina antiga. Era uma cidade tradicional, era uma tradicional cidade real. Havia muitas palmeiras nos caminhos para Jericó, e em Jericó era chamada também a cidade das palmeiras. Eram palmeiras de até 30 metros de altura, lindíssimas palmeiras tamareiras ali. Perto do Mar Morto, fica a mais ou menos 30 quilômetros de Jerusalém. Ali estava um homem, um pária da sociedade, Bartimeu. E é interessante que o texto diz assim, era um cego mendigo. A figura do cego naquela sociedade já era uma figura muito fragilizada, muito desvalida. Mas esse texto não apenas o aponta como cego, mas como cego mendigo. Ou seja, era uma pessoa que possivelmente não tinha ninguém por ele, não tinha ali quem cuidasse, a ponto dele ter que mendigar para se manter vivo. De onde ele é, não sabemos. A sua residência é desconhecida. Nós só sabemos que ele era alguém que morava à beira do caminho e que a sua casa era a sua capa, a capa com que ele se cobria. Era o que podemos chamar de um João ninguém. A palavra Bartimeu, esse prefixo bar, significa filho de, ou seja, Bartimeu, filho de Timeu. Nós tínhamos a designação de Simão Bar-Jonas, lembra? Bíblica? Ou seja, Simão, filho de Jonas. Interessante também é que ele era uma pessoa atenta. Embora ele não visse, embora estivesse cercado ali de uma multidão, ele estava atento e ligado às coisas que aconteciam e percebeu muito bem e muito claramente a aproximação de Jesus. E ele então faz uma observação. Jesus, filho de Davi. É a primeira menção como esta neste evangelho. Uma menção messiânica de que Jesus seria aquele que vinha da linhagem de Davi. Embora fosse cego, embora fosse um João ou um Zé Ninguém, ele era uma pessoa antenada. Possivelmente já ouvira falar de Jesus. Possivelmente antes de ficar cego, ele não era cego de nascença, tanto que ele diz que volta a ver, havia se informado das Escrituras. Era um cego que tinha visão. Era para ele claramente a oportunidade da sua vida. E aí ele diz, ao perceber que Jesus não está longe, ele diz: tem compaixão de mim. Compaixão era um sentimento muito presente em Jesus. Era um sentimento profundo quanto ao sofrimento do outro. Quando Jesus está prestes ali a fazer a multiplicação dos pães, a Bíblia diz que ele teve compaixão daquela grande multidão. Teve compaixão. Jesus tem compaixão. Jesus se importa conosco. Jesus se importa com você. Jesus se importa com as pessoas mais párias da sociedade. João 15, 13, eu quero convidar você a deixar marcadinho aí, Marcos 10, mas venha comigo até João 15, 13, por favor. João 15, 13, vai nos dizer: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Esse é Jesus. Alguém cheio de compaixão. A multidão que estava ali em volta de Bartimeu não tinha o menor sentimento com relação a ele. Tudo que eles diziam era para que ele se calasse. Não consideravam a sua necessidade, nem o seu desespero. Eles apenas diziam: cale-se, cale-se. E isso acontece nos dias de hoje também.
Não nos iludamos, a multidão que nos cerca, ela não está preocupada com a nossa salvação, nem com os nossos pecados, nem com as nossas tristezas, nem com a nossa fome, muitas vezes, fome física, fome espiritual. Talvez o mais comum seja a multidão que nos cerca em todos os lados dizer: cale-se, como aquela multidão disse para aquele cego mendigo Bartimeu. Falando isso para você, eu me lembro de um filme que eu vi há muitos anos, que me impressionou muito. O filme se chamava A Praia. Nesse filme, A Praia, um grupo de jovens fica preso numa ilha, fica restrito a uma ilha ali e começam a passar determinadas necessidades. E um desses jovens fica gravemente ferido. E esse jovem gravemente ferido, ele começa a gritar, começa a gemer e entra pela noite gritando e gemendo, e aqueles outros jovens que estão ali em volta começam a se incomodar com seus gemidos, com seus gritos, mas eles não têm recursos ali para dar a ele um tratamento médico. A solução que eles encontraram foi carregar o jovem para um lado distante da ilha, em que eles já não o ouvissem mais, e eles aliviaram a dor de ouvir os seus gritos e gemidos, apenas mantendo-o distante e quieto. Muitas vezes a multidão que nos rodeia, ela apenas não quer ouvir os nossos gemidos, mas ela também não está disposta a nos ajudar a resolver a razão dos nossos gemidos. Mas Jesus tem compaixão. A nossa necessidade muitas vezes é inaudível aos homens, mas é perfeitamente audível e considerável ao coração compassivo do Senhor. Bartimeu, aquele cego mendigo, gritava: tem misericórdia de mim. Um sentimento doloroso quanto ao sofrimento, né? Ele pedia misericórdia. Romanos 10:13 diz que aquele que invoca ao Senhor é salvo. Então, ele faz isso, ele invoca o Senhor. Era uma grande multidão. Os textos bíblicos normalmente nos descrevem essas multidões como multidões aí dos seus 5.000 homens, sem considerar crianças e mulheres. Então, podemos imaginar multidões acima de 10.000 pessoas seguindo Jesus. Muitos queriam falar com Jesus, muitos queriam tocá-lo, muitos, nós vimos isso muito claramente naquele episódio em que Jairo procura Jesus para que Jesus cure sua filha, e ali já há outras pessoas tocando Jesus e tomando sua atenção. Era assim que funcionava. Havia pessoas saudáveis, pessoas que podiam ter perfeito controle do seu deslocamento, multidão de 10.000 em volta de Jesus. Como prestar atenção na voz de um cego mendigo à beira do caminho? Muitos queriam falar com ele, mas Jesus ouviu. Jesus teve compaixão, como diz a Bíblia, Jesus teve misericórdia. E quando Jesus então para todo o seu caminho, para a multidão, cala a multidão como Jesus calou o mar e as ondas quando esse mar e essas ondas e os ventos estavam por naufragar o barco dos discípulos. Quando Jesus acalma a multidão, diz: chamai-o, chamai-o. É interessante pensar nisso. 10.000 pessoas passando por uma grande estrada ladeada de palmeiras, estrada de chão, poeira no ar, gritaria, frenesi. E Jesus para tudo, a ponto daqueles homens terem que se voltar para aquele cego e dizer: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Jesus para tudo, Jesus parou tudo, Jesus parou a sua estada gloriosa no reino dos céus para se fazer homem, para receber sobre si a vergonha do pecado. Parou tudo por compaixão, por misericórdia. Bartimeu, então, aquele homem cego e mendigo,
mas ainda assim um homem de visão, nos ensina coisas muito importantes. Primeira coisa que ele faz, quando percebe a oportunidade de chegar até Jesus, a Bíblia diz que ele lançou de si a sua capa. Gente, aquela capa tem muito significado. Talvez para um de nós um pedaço de pano sobre as costas, mas aquela capa era a casa daquele homem. Aquela capa era a única proteção que ele tinha do frio. Aquela capa era a proteção do sol. Aquela capa era o único bem que ele possuía. Mas a Bíblia diz que ele lançou de si a sua capa, porque era aquela capa que separava Simão, ou melhor, separava Bartimeu de Jesus. Então ela tinha que ser tirada. E a gente fica se perguntando, qual é a capa que separa você de Jesus? Que tem separado você de Jesus? A capa da preguiça? A capa do apego a coisas materiais? A capa dos seus bens? Ou a capa dos seus males? Ou a capa da conveniência? Ou a capa da tradição? Há pessoas que ficam separadas de Jesus pela capa da tradição. Conheci uma vez um jovem adolescente que teve uma experiência com Deus de conversão e aí nós o chamamos a estar conosco na igreja, a buscar a Deus, e dali a pouco ele disse assim, eu não posso. Mas por que não pode? Porque minha mãe tem uma outra tradição e se eu aceitar a Cristo, ela vai ficar chateada comigo. Ele não estava disposto a lidar com a capa da tradição. Às vezes a gente diz assim, a fé é um salto no escuro, mas na realidade a fé é um salto na luz de Cristo. Com aquela decisão, Bartimeu se levantou de um salto. A Bíblia diz que ele se levantou de um salto, não se levantou fazendo cara feia, ou lentamente, ou em dúvida, mas a Bíblia diz que ele se levantou de um salto. E ele foi até Jesus. O versículo 51 vai nos dizer o seguinte, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu tenha vista. Interessante isso, Jesus perguntar, que queres que eu te faça? Só para ilustrar, se você for um pouquinho à frente, em Marcos 11:2, você vai ver que Jesus agora estaria se preparando para a entrada triunfal em Jerusalém, e Jesus então chama os seus discípulos e diz o seguinte para eles, ide à aldeia, e aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Jesus logo depois vai entrar em Jerusalém de forma triunfal, chama os seus discípulos e diz, olha, vão em tal lugar, vocês vão encontrar um jumentinho e está amarrado em tal lugar. Ou seja, Jesus tinha toda a possibilidade de ver o que aconteceria, de poder ver os fatos, os acontecimentos antes mesmo que eles acontecessem. Outros momentos nos mostram Jesus entendendo e percebendo quais eram os pensamentos das pessoas. Então, Jesus sabia muito bem qual era o desejo desse cego. No entanto, ele pergunta, que queres que eu te faça? E aquele cego diz, mestre, que eu veja. Jesus queria medir o quanto ele estava resolvido a segui-lo. Queria ver com clareza qual era o sentimento daquele homem. Queria que ele testemunhasse da sua fé. Jesus lhe pergunta para confirmar a sua decisão em crer e em segui-lo. O versículo 52, então, vai nos mostrar, então, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Muito bem, ele torna a ver, Bartimeu sai dali, vendo.
E é interessante que a Bíblia mostra que não só saiu dali com o complemento daquele milagre feito na sua vida, mas ele passa a seguir Jesus. E Jesus deixa muito claro, olha, você está sendo salvo pela sua fé. A tua fé te salvou, querido. Você é salvo pela tua fé, não pelo seu merecimento. Porque a graça de Deus coloca a salvação de Jesus à disposição de todo aquele que se arrepende dos seus pecados e que tem fé no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Lembre de João 3,16 que nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Fé. Fé salvadora. Graça. Fé salvadora. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, as coisas mudam na sua vida. Você muda. Você passa a ter uma nova interpretação e visão da própria sociedade. Você passa a ter uma visão diferente. A Bíblia vai nos dizer que nós vamos compartilhar da mente de Cristo. E você é salvo para passar a eternidade no céu e não no inferno, que é para onde vão todos aqueles que não recebem Jesus como Senhor e Salvador. Duro isso? É, mas é a pura verdade. Bartimeu era um homem de visão, não com os olhos que ele não tinha, mas era um homem de visão com o coração que recebeu Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, com os olhos do coração. Essa foi a única visita de Jesus a Jericó, sabia disso? Jesus não havia ido antes a Jericó e não foi depois. Bartimeu aproveitou a sua chance, Bartimeu aproveitou a sua oportunidade de buscar Jesus, de clamar por cura e salvação. E a fé o salvou. Jesus tem compaixão de você, crê nisso. Queira seguir a Jesus, queira receber Jesus como Senhor e Salvador na sua vida e o siga, porque isso é o discípulo, é aquele que segue. E Jesus também vai dizer a você com toda a segurança, vai, a tua fé te salvou. Talvez você me pergunte, mas pastor, será que houve outros cegos? Houve outras pessoas que passaram pela vida de Jesus? Será que todos foram curados? Eu não sei. A Bíblia relata muitas curas, mas eu não sei se todos foram curados. Querido, o Senhor Jesus morreu na cruz por nós para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O Senhor Deus quer salvar a alma de todas as pessoas, todas. Basta que se arrependam e creiam. E o Senhor Deus, eventualmente, ou segundo a vontade soberana dele, salva algumas pessoas das suas enfermidades físicas. Mas tenha uma segurança na sua vida. O Senhor Deus quer salvar a alma eterna de todas as pessoas. Todos. Todo aquele que crê será salvo. Todo aquele é uma promessa do Senhor. Vá, a tua fé te salvou. Você pode tomar essa decisão. Seja também um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, um ancião de visão. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça e compaixão. Senhor Deus, tantos de nós estamos sentados à beira do caminho da vida, cegos, Senhor, pelo pecado, cegos, Senhor, pela distância de Deus. Eu quero suplicar que o Senhor tenha misericórdia, e mesmo que no meio dessa multidão de 7 bilhões de habitantes desse mundão, Senhor, eu suplico que o Senhor olhe para nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e nos dá, Senhor, coragem, visão, de lançar fora as capas que nos separam de Ti, Pai, que nos separam da salvação,
que nos separam de Jesus. Dá-nos coragem para que nós lancemos fora as capas que nos separam e que nós possamos, então, receber Jesus como Senhor e Salvador no nosso coração. Muito obrigado pela tua compaixão. Senhor, nos dá visão espiritual, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma noite maravilhosa, em família, de repouso. Não esqueçam que nós estaremos juntos na nossa programação de Natal, um Natal atípico ou um atípico Natal, na noite do dia 24 de dezembro, às 19h30. Será um acontecimento lindo, maravilhoso na nossa vida, que está sendo proporcionado pela Igreja Batista da Freguesia para os seus membros e para os amigos. Vamos estar juntos, dar o nosso like e agora nós vamos nos ver na nossa próxima programação, quarta-feira, 19h30, no Oração e Ação Estudo Bíblico. Até lá!